Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e olha só, chegamos aí à nossa última parte da Lei 13.266 de 1998, né? E agora nós vamos trabalhar o último capítulo, que é o capítulo 6º, que nós iremos falar das disposições finais e transitórias, né? É o último capítulo, o nome já diz finais e transitórias. Transitórias porque nós vamos ver aqui algumas regras de transição, em especial da antiga norma jurídica para se adaptar a essa norma jurídica, né? E disposições finais é alguns assuntos aí que são tratados aí no final da lei. Neste caso aqui vai tratar sobre a remoção do servidor e vai tratar também da criação da corregedoria, que esses dois assuntos com certeza podem ser cobrados na prova, né? Então vem comigo, rapidão aqui, capítulo 6º das disposições finais e transitórias, artigo 34, né? O funcionário fiscal pode ser removido o funcionário fiscal pode ser removido de uma para outro órgão da administração tributária sem se modificar a sua situação funcional, né? Vamos analisar o caput aqui, gente, ó. De uma para outro órgão da administração tributária, né? Quando fala da administração tributária, significa dizer que ele está dizendo que é dentro da própria Secretaria de Fazenda, claro, no estado todo, né? Sem se modificar a sua situação funcional, né? Ou seja, manter a sua gestão de sua carreira, classe, nível, tempo de serviço e assim por diante, né? Bacana, então tá aí, então ele pode ser removido, né? Aí vem os parágrafos, né? Primeira situação, vou até trocar de cor do canetão, né? A remoção ocorre somente uma vez por ano, atenção, olha aí, então uma vez por ano, né? A Secretaria deve abrir um processo de remoção, né? Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, visando ao suprimento de vagas existentes mediante prévia seleção para remoção na forma de regulamento. Então, mediante, olha esse cara aqui, prévia seleção de remoção, ou seja, eu entendo que deve ter o quê? Um concurso de remoção uma vez por ano, né? Bacana. E o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro vai trazer uma situação excepcional de remoção. É realizada a seleção extraordinária, e isso aqui, claro, se eu fosse examinador, eu poderia cobrar isso aqui, extraordinário. O que é algo extraordinário? Algo que sai da rotina, né? Então você tem que saber o motivo que vai sair da rotina essa remoção. Para a remoção, antes de se realizar a lotação de funcionários nomeados, olha aí, nomeados, quem que são os servidores nomeados, né? São os novos, o cara que passou no concurso público, né? Ou promovidos, né? Então, todo ano deve ter um ato de promoção. Antes de ocorrer aquela promoção, poderá ocorrer aí, é realizado o quê? Uma remoção aí extraordinária. Bacana? Fácil, né? Daí. Rapaz, olha, isso aqui é o estatuto que eu estou tendo a oportunidade aqui de estudar e preparar essa aula para vocês aqui. O estatuto na qual aí eu vejo aí que maior trata essa questão da lotação, hein? Deve dar muito problema isso lá, né? Artigo 35, muito importante. O que diz aqui o artigo 35, né? Além dos direitos já previstos em lei, tá? O funcionário faz jus ainda, tá? E aí, professor? Vamos lá. Além dos direitos já previstos em lei. Quais direitos, quais leis são essas? São dois troncos aqui. Primeiro, a lei 10.460 de 88. Segundo, o capítulo 5 desta lei, né? O capítulo 5 dessa lei, que é basicamente a remuneração. E além disso, né, vai trazer aqui este artigo 35 algumas prerrogativas específicas para o servidor do fisco, específicas para os ocupantes de cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, que com certeza o examinador pode estar cobrando aqui, né? Primeiro, garantia de matrícula, né? O que é esse garantia de matrícula, professor? A matrícula, inclusive, de sua família, calma,
que no parágrafo 1º nós vamos conceituar o que é família no entendimento da lei. Olha aí, a matrícula, inclusive, de sua família em estabelecimento de ensino de qualquer grau. Olha só, qualquer grau mantido pelo Estado. Ó, tem que ser estadual ou com este conveniado, no local de circunscrição do órgão de sua lotação em que residir, em qualquer época do ano, independentemente da existência de vaga. Professor, o que significa com isso? O servidor público foi deslocado para trabalhar 300 quilômetros do local que trabalha. A gente viu já alguma situação nesse sentido. E aí, professor? O cara vai com a família. Chegando lá com a família, ele precisa colocar as crianças na escola. Ele está estudando, ela está estudando. Então, aqui é uma garantia de matrícula. Detalhe, independentemente da existência da vaga, ou seja, obriga lá a Secretaria de Estado, lá a SEDUC, lá, viabilizar a vaga aí para o membro da família. Bacana? Então, esse aqui é o primeiro benefício, a primeira prerrogativa. Segunda prerrogativa. Professor, eu trabalho na capital, eu e minha esposa. Minha esposa é professora, eu fui mandado para Anápolis, por exemplo. Apesar que é pertinho ali, foi para Anápolis. E aí? Aí é o seguinte, cara, a esposa tem que ir junto, não é isso? Se ela trabalha no estado, vai ser garantia o quê? De provimento. Olha aí. A remoção de seu cônjuge, olha aí, quando este for servidor público estadual, para a sede ou circunscrição do órgão que for lotado. Olha a outra prerrogativa, né? Então, garantia de matrícula e garantia de transferência do cônjuge. Claro, aqui está a regra, ó, servidor público estadual. Né? Ao uso de carteira de identidade funcional, expedida pela Secretaria da Fazenda, com força legal em todo o território do Estado, valendo inclusive como autorização para porte de arma. Olha aí, ó, uma outra prerrogativa importante, cara. Essa aqui é forte candidato para cair na sua prova. Vou ler de novo para você, para fixar o conteúdo. Ao uso da carteira de identidade funcional, expedida pela Secretaria da Fazenda, com força legal em todo o território do Estado, valendo inclusive como autorização para porte de arma. Quarta prerrogativa, né? Ao recebimento, por conta da Secretaria da Fazenda, de assistência médico-hospitalar quando vítima de acidente comprovado em serviço. Né? Então, olha aí, outra garantia que tem, outro direito que tem o servidor. Quinto, a utilização de veículos oficiais do Estado para o exercício de suas atribuições, mediante ordem escrita da autoridade competente. É claro, se ele está em exercício da sua atividade, ele vai ter que se deslocar, vai ter que deslocar com o quê? Com carro oficial. E, além disso, esse carro você só pode pegar se tiver ordem escrita da autoridade competente, para não virar o famoso bagunça. Né? Sexto, a participação em programa de formação e aperfeiçoamento obrigatoriamente oferecido pela administração, ou seja, capacitação continuada e inicial. Né? Próxima garantia, item 7, a lotação em caráter temporário, ou seja, garantia o quê? De lotação temporária. Professor, lotação temporária é pouco tempo por algum motivo. Qual motivo? A pedido, ou seja, o próprio servidor pode solicitar lotação temporária para órgão da administração tributária em localidade diversa da sua lotação quando, né? Ou seja, lotação temporária sempre na administração tributária, né? Localidade diversa quando? Duas hipóteses. Primeira hipótese, letra A, por motivo de doença do próprio funcionário fiscal, do cônjuge ou dependente, condicionada à comprovação das razões apresentadas por meio de laudo fornecido pelo órgão de saúde do servidor estadual. Muito importante isso, cara. Você está lá na divisa do estado com o nosso querido Mato Grosso. E você está doente, a sua família, a sua esposa está doente, algum membro da família. Você precisa ir na capital para tratar a questão da vida, né? Olha a preservação da vida. O Estatuto te dá esse direito, essa prerrogativa. Você pode solicitar a lotação temporária para o tratamento da moléstia da família. Aí, ó, ele tem A. E o item B? A outra hipótese de quê? De lotação temporária. Em função da lotação do cônjuge, também servidor especial, efetivo e estável, estiver comprovada na forma inequívoca é a possibilidade de remoção do cônjuge, né? Então, a esposa não pode, né,
ser removida. Então, você pode solicitar o quê? A lotação temporária nesse outro caso. Bacana? Fechamos aí as questões dos últimos direitos previstos na lei. E agora, professor, 2 parágrafos. O primeiro parágrafo vai trazer o conceito de família, porque nós vimos aqui que muitos dos benefícios aqui deste artigo diz respeito à família, não somente ao servidor. Consideram-se da família do funcionário, além do seu cônjuge e filhos, ou seja, esposa, marido e filhos, né? Outras pessoas que vivam legalmente às suas expensas e cujos nomes constem no seu assentamento funcional. Professor, minha querida sogrinha mora lá, então bacana, vive da sua expensa, então você tem que ir lá no Recursos Humanos e fazer um apostilamento, fazer o quê? Uma anotação lá na sua ficha funcional para ter direito a esses benefícios, né? Parágrafo 3º, último parágrafo aqui, vai falar o quê? Da lotação temporária. A lotação temporária é considerada como efetivo exercício no local da lotação permanente e não prejudica o direito de o funcionário pleitear a sua lotação permanente. Bacana, né? Tranquilo aqui, garante aí o efetivo exercício para tempos de progressão, tempo de serviço, aposentadoria, assim por diante. Pronto, pago, né? E agora, outro bloco, tá? Outro bloco aqui, vem comigo aqui. Esse artigo 36, muito importante aí para o controle do fisco. O que ele fala do artigo 36? Falou o seguinte: o legislador, sabiamente, vai determinar que alguns postos de liderança dentro da secretaria sejam ocupados exclusivamente, aí colocou privativamente ali, né? Privativamente, a quem? Aos próprios servidores do fisco, né? Para que isso, professor? Para dar unidade, né? São servidores aí do fisco para fazerem a gestão. Então, é privativo de funcionário fiscal em atividade, ou seja, não pode estar aposentado, o exercício dos cargos ou funções da administração tributária da Secretaria de Fazenda, especialmente conselheiro, efeito ou suplente, né? Escrito, efeito, né? Conselheiro, efeito ou suplente da representação fiscal junto ao Conselho de Administração Tributário, né? Então, existe o Conselho Administrativo Tributário. Então, membros do Conselho têm que ser o quê? Servidores da carreira. É claro, para que isso? Para manter a capacidade técnica. Não, se não tiver isso, pode cair qualquer picareta lá, qualquer paraquedista lá e não vai até atrapalhar o grupo, né? Segundo o cargo privativo de auditor fiscal, representante de Fazenda Pública Estadual, ou seja, para o cara sair da secretaria para ir em outro estado, por exemplo, outro município ou junto à União, para representar a secretaria tem que ser um servidor fiscal, funcionário fiscal. De julgador de primeira instância, né? Como assim o processo administrativo tributário? Você levou lá um auto de infração, você não concorda, cara, você vai recorrer da decisão. Vai cair aonde? O julgador de primeira instância. Então, cara, para julgar isso, tem que ser o cara da própria carreira, né? Porque entende-se que tem o quê? Toda a capacidade e conhecimento para o julgamento. Quarto cargo privativo, de superintendente e gerente especial nas unidades administrativas básicas e complementares centralizadas da Superintendência Executiva da Receita Estadual. Ou seja, os cargos de liderança dentro da secretaria têm que ser privativos da carreira, concordo plenamente, né? Item 5, outro cargo privativo, de delegado regional de fiscalização, delegado fiscal e supervisor de fiscalização nas unidades administrativas complementares descentralizadas, né? Item 7, do superintendente executivo da Receita Estadual. E, finalmente, o último cargo, né? De chefe de núcleo de tecnologia da informação, modernização e projetos, chefe de assessoria de representação no CONFAS, relações federativas e secretário executivo do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios, né? Com índice ICMS. Ou seja, todos os cargos privativos de quê? De auditor fiscal. Professor, dentro de auditores fiscais, nós temos auditores e auditores. Sim. Qual que está no topo do auditores? É aquele cara que é classe especial. Nós temos classe A, B e especial. E agora,
o legislador, sabiamente, atribuiu o quê? Fator experiência e conhecimento para ocupar esses cargos. Duas funções. As funções que tratam os incisos 1, 2, 3 e 7 do caput desse artigo são privativas de auditor fiscal do setor, classe especial. Então, ó, 1, 2, 3 e 7, tá? 1, 2, 3 e 7, classe especial. 4 e 5, aqui. Para o exercício de cargos ou funções que se referem aos incisos 4 e 5 do caput desse artigo, o funcionário fiscal deve contar com mais de 1.095 dias de efetivo exercício na carreira, ou seja, o cara que completar 1.095 já passou pelo estágio probatório, já é um cara estável, né? Ou seja, vamos lá. Primeiro aqui, tá? Ó, inciso 1, classe especial. 2, classe especial. 3, classe especial. E 7, né? Classe especial, né? É o 7 que é classe especial? 1, 2, 3 e 7, exatamente. Então, esses caras aqui são classe especial, ó, tá? Classe especial. Aí ele falou 4 e 5, mais de 1.095. E o outro, qualquer um pode ser, tá? Então, tá aí para vocês aí. O legislador, sabiamente aqui, ele está atribuindo que não é qualquer servidor do fisco que está dando essa capacidade aí. Cara, boa questão de prova, hein? Porque o cara não estuda até o artigo 36, no finalzinho, né? Os caras estudam só os primeiros artigos, né? Pago isso aqui, vamos lá. Artigo 40, né? Vem comigo aqui, artigo 40, né? Os funcionários integrantes do quadro de pessoal do fisco sujeitam-se ao regime jurídico estabelecido na legislação estatutária dos servidores públicos do Estado de Goiás, competindo ao secretário de Fazenda dar-lhes posse, expedir apostilas e praticar atos concernentes aos seus direitos e vantagens. E aí, prof, só reforçando o que eu já falei, estabelece a legislação estatutária. Qual que é o estatuto do servidor público, né? Qual que é o regime jurídico único do Estado de Goiás? Tá? É a lei 10.460 de 88, tá aí para a galera, né? Que mais, professor? Quem que vai dar posse, né? Aí, quem vai dar posse, né? Vai ser quem? O secretário de Fazenda, né? E esse cara, ele pode expedir o quê? Ó, apostilas. O que é apostilas, cara? É apostilamento, né? Por exemplo, você está lá na sua vida funcional, né? Você mudou seu estado civil, vai fazer um apostilamento, teve um novo beneficiário, um filhinho, uma filhinha, faz um apostilamento na sua ficha funcional e praticar atos concernentes aos direitos e vantagens. Então, está delegando a gestão de pessoas ao secretário de Fazenda. É claro que o secretário de Fazenda vai delegar essa atribuição para a área de recursos humanos da secretaria, porque senão ele vai virar um grande RH, né? Então, isso aqui é o artigo 40. Vamos lá, está acabando. Artigo 41. Na minha opinião, o último grande assunto do Estatuto dos Funcionários Fiscais, né, dos auditores. Artigo 41, ele criou a Corregedoria Fiscal. Corregedoria. Segura, peão, né? Então tá aí, cara. E é um órgão muito sério. Esse aqui é um órgão complicado. Preste atenção, cara, né? Preste atenção esse cara. Eu já vi muitas pessoas passarem por esse órgão. Fica instituída a Corregedoria Fiscal do Estado de Goiás, com a finalidade de garantir a qualidade e a probidade dos atos praticados por funcionários do quadro de pessoal do fisco, bem como de outros servidores que exerçam atividades, ainda que indiretamente relacionadas com a arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, competindo-lhe especialmente, né? Vamos explicar algumas coisas importantes no caput desse artigo. Então, primeira coisa, qual que é a função aí primordial da auditoria? Ó, garantir a qualidade, né, da ação tributária e a probidade dos atos praticados. A probidade, principalmente a probidade, né? Houve qualquer desvio na conduta do servidor, pau nele, tá aí. Garantir a probidade, né? Outro assunto importante, esse aqui, ó. Que a corregedoria não é apenas para os auditores fiscais, é para todos do quadro de pessoal. Por exemplo, no caso, né, claro que não sou do estado de Goiás,
eu era gestor governamental, estava atuando na secretaria. Então, eu estaria sujeito aí ao controle da corregedoria. Bacana? Quais são as principais competências da corregedoria? Primeiro, executar a correção. Correção é corrigir o comportamento, né, dos funcionários da Secretaria de Fazenda, visando apurar irregularidades nos procedimentos administrativos. Então, qualquer tipo de irregularidade, a corregedoria está dentro, hein? E eles batem duro, hein? 2. Inspecionar as atividades das unidades fiscais, inclusive junto a terceiros, objetivando rever os trabalhos por elas realizados ou por seus agentes, suprimindo as lacunas ou apurando as irregularidades. Ou seja, ela pode inspecionar os trabalhos já feitos, né? E além de inspecionar, ela pode o quê? Colocar o dedinho, pode o quê? Corrigir, né? Pode rever os trabalhos por elas realizados ou por seus agentes, suprimindo as lacunas e apurando irregularidades. Amplo poder. Terceiro, receber denúncias de irregularidades ocorridas, realizando as diligências necessárias à apuração dos fatos e conhecimento de sua autoria, promovendo o processo disciplinar respectivo nos termos da legislação aplicável e propondo as medidas necessárias, inclusive a punição dos responsáveis ou a celebração do termo de ajustamento de conduta. Está aí para a galera, né? E aí eu falo para você uma coisa como professor, como seu amigo, tá? Gente, todas as denúncias, elas são apuradas na exaustão. É um órgão que você, no exercício da sua função, você não pode brincar com ele, tá? Porque é o órgão que adora canetar o povo, cara. Eles saboreiam com a canetada que dá, né? 4. Instaurar e promover o processo administrativo de ressarcimento na forma da lei, visando apurar o prejuízo causado ao erário, no âmbito da Secretaria da Fazenda, decorrente de infrações administrativas devidamente comprovadas em seu procedimento regular, encaminhando a representação ao órgão competente, inclusive para inscrição da dívida ativa dos débitos porventuras não quitados. Então, olha aí, ele pode apurar, tá? Ele pode o quê? Ressarcimento, tá? Pode encaminhar uma representação ao órgão competente, ou seja, se ele identificar a ocorrência de algum crime contra a ordem tributária, pode encaminhar para o Ministério Público, pode encaminhar para a Polícia Civil, em especial a Delegacia Fazendária, para fazer essa apuração. Pode inscrever a dívida, a não quitação do ressarcimento na dívida ativa, aí vira um título executivo para a execução, ou seja, ampla aí a atuação. E tem que ser assim. Então, essas são as 4 principais aí atuações da Corregedoria. Vamos para os parágrafos, né? Parágrafo 1º. A Corregedoria Fiscal tem circunscrição em todo o território do Estado, bacana, né? Claro, todo o Estado de Goiás, e subordina-se diretamente ao gabinete do secretário de Fazenda, ou seja, ela está na hierarquia máxima administrativa dentro da secretaria. Só o secretário está subordinado diretamente ao secretário, né, de Fazenda, que proverá de servidores efetivos e estáveis. Olha aí a formação do quadro, tá? Efetivos e estáveis, não necessariamente aí do fisco, né, servidor do fisco, dotados de amplo conhecimento da função correcional e de preferência ocupantes de cargos de nível superior e bacharéis em direito. Olha aí, preferencialmente bacharéis em direito. Estou falando aqui efetivos e estáveis, não necessariamente servidor do fisco. Agora a gente vai ver de alguns dispositivos aqui que das comissões aí de apuração, principalmente está apurando a conduta de um fiscal, aí sim tem que ter outros fiscais na comissão de sindicância aí, ou do processo administrativo para apurar a conduta dos respectivos. Parágrafo 2º. Cabe ao regulamento dispor sobre a fixação das demais competências da estrutura interna de funcionamento da Corregedoria Fiscal do Estado de Goiás, bem como das atribuições e responsabilidades do seu pessoal, ou seja, uma portaria, um decreto regulamentando as atuações da Corregedoria. Aí vamos lá. O que acontece no parágrafo 3º? Olha, esse parágrafo 3º aqui é para vocês entenderem a aplicação do conceito das disposições finais transitórias. Transitórias.
Professor, antes existia corregedoria? Não existia. O que tinha antes? A auditoria fazendária. Então, você está saindo da situação da auditoria fazendária, tá certo? E você está criando o que? A corregedoria. Em decorrência do disposto neste artigo, o que diz esse artigo? A instituição, a criação da corregedoria, ficam extintos a auditoria fazendária, a comissão do processo disciplinar e demais órgãos cujas atribuições sejam conferidas à corregedoria fiscal, bem como os cargos e funções que lhes são correspondentes. Então, o que acontece? Extinguiu a estrutura anterior e criou a atual estrutura. Está aí, né? Parágrafo 4º, né? Vem comigo, da corregedoria. As disposições deste artigo e de seus parágrafos ficam com a eficácia suspensa até o dia 31 de dezembro de 98, né? Olha aí, disposições finais e transitórias. Então, a auditoria e as comissões vão existir até o dia 31, tá, de dezembro de 98. É 1º de janeiro de 99, já o quê? Já é a corregedoria. Por que isso? Cara, é transitório. É para a administração pública se adequar a essa estrutura, a este novo normativo. Parágrafo 6º, vem comigo aqui, parágrafo 6º da corregedoria. O chefe da corregedoria fiscal será nomeado em comissão, ou seja, é um cargo em comissão, pelo governador do estado, por indicação do secretário da Fazenda, dentre os auditores fiscais da Receita Estadual, pertencentes à classe especial e que atendam às condições e aos atributos exigidos do parágrafo 1º. Então, está aqui para a galera. O cara tem que ser o quê? O cara tem que ser, ele tem que ser auditor fiscal da Receita Estadual, ele tem que ser classe especial, atributos exigidos do parágrafo 1º, formação em direito, já falei para vocês, né? Formação em direito, estável, já está aqui. Vamos lá no parágrafo 1º, só para vocês dando um recorde. Ó, efetivos, estáveis, dotados de amplo conhecimento da função correcional, de preferente ocupantes de cargos de nível superior e bacharéis em direito. Então, para ser corregedor, há a necessidade do cumprimento desses requisitos, né? Parágrafo 7º. O servidor em exercício da Secretaria de Fazenda, inclusive que detenha mandato junto ao Conselho Administrativo Tributário, olha só, então o cara é servidor da Secretaria de Fazenda, ou ele está lá no Conselho Administrativo Tributário, ele está sendo submetido a processo administrativo disciplinar, sindicância, tá aí, PAD, tá? Como medida cautelar, o que é cautelar? No sentido de proteger e a fim de não influenciar na apuração de irregularidades por ato do secretário de Fazenda, sem prejuízo da remuneração do seu cargo efetivo, poderá ser preventivamente. Ou seja, o cara está respondendo o PAD. Eu sou um PAD, estou respondendo o PAD lá no processo, no posto fiscal de tal município, tá? Então é o seguinte, cara, para você não influenciar a apuração desses fatos, né? Uma medida cautelar para proteger, tá certo? Eu vou fazer o quê? Duas coisas, né? Eu vou te afastar dessas atividades temporariamente. Só eu te afasto você dessas atividades até a apuração dos fatos, mas você não tem prejuízo, ó, tá? Sem prejuízo da remuneração. Você continua ganhando normalmente, né? Isso de forma cautelar. Primeiro, afastado do exercício do seu cargo por tempo não superior a 60 dias, prorrogáveis por uma única vez, por igual período, findo o qual reassumirá, automaticamente o exercício nele aguardará o julgamento. Então, você pode ser afastado por 60 ou mais 60, tá? Isso aqui é importante para manter aí a integridade do ato correcional que está em vigor, né? Pronto, tranquilo. Segunda hipótese, né? Designado para exercer atividade diversa daquelas próprias do seu cargo, até a decisão fiscal do processo disciplinar, né? Esse dois que mais acontece, o que acontece com dois? Isso é no Brasil todo. Pega o cara, manda lá para o RH, para a escola fazendária, fica lá, tá? Encostadinho lá, arruma uma função burocrática para o cara, acontece. E o processo disciplinar ele é lento, gente, ele é lento, tem alegações finais, demora pra caramba, tá? Ouvir testemunhas, oitivas e tal, cara, né? É complicado. 3. Designado para ter exercício em unidade fora de sua lotação,
por até 360 dias, garantindo o direito à percepção de diárias, né? Olha aí, né? Então tá aí para vocês. Então pode pegar o cara e mandar para outra localidade lá, para ele trabalhar, para ele tem pouca gente, não dá para deixar o cara encostado lá no RH. Então vamos mandar ele lá para o outro lado do estado, né? Claro que ele vai ter essas diárias de deslocamento dele e assim por diante. Bacana? Fechou, né? O item 7, né? Parágrafo 8º, ainda da corregedoria. Essa corregedoria aqui, o parágrafo 8º, ele vai trazer quais são as comissões mínimas necessárias para o funcionamento da corregedoria. Compete ao chefe da corregedoria fiscal, atendidas as condições e aos atributos exigidos no parágrafo 1º, constituir, primeiro, no mínimo, 2 comissões permanentes de processo administrativo disciplinar. Puxa, tem duas comissões permanentes, hein, cara? Cuidado, cuidado. Tá? E principalmente cuidado com o seu chefe. Esse cara que é o perigo no exercício da sua função, viu? Cuidado, chefe é chefe, cara. Tá? Tem um bom relacionamento com ele e tudo. Tá? Com muito cuidado, tá? Evite não levar para sua casa. Sendo que, ao menos, uma delas terá como presidente o auditor fiscal da Receita Estadual pertencente à classe especial, né? Bacana. 2. Comissões especiais de processo administrativo disciplinar. E comissões, como assim comissões especiais, professor? Pô, caiu uma bomba lá, descobriram uma fraude gigante. Não dá para colocar na comissão permanente. Você cria uma comissão especial para especificamente só cuidar daquele delito. Está aqui. Comissões especiais ou permanentes de processos administrativos de ressarcimento. O que é isso aqui, né? Isso aqui é para recuperar o prejuízo, né? Diferente. O foco aqui é o que? Ressarcir o cofre público, né? Tem isso aí também. Né? Parágrafo 9º. A comissão que instruir processo administrativo disciplinar, cujo denunciado seja auditor fiscal da estadual, deverá ter como um de seus membros um auditor fiscal da mesma classe ou da classe superior do acusado, né? Então, tranquilo, o fiscal, né? Parágrafo 10. As comissões permanentes constituídas não terão servidor ou servidores em comum, né? As comissões permanentes constituídas não terão servidor ou servidores em comum, né? O que é isso em comum? Comissão A tem um fulano, esse mesmo fulano tá da outra comissão. Não pode, né? Tem que ser cada comissão os seus próprios servidores. Não é permitido aos membros das comissões permanentes e especiais realizarem sindicâncias ou análises prévias de qualquer natureza, né? Então, ou seja, não pode dar opiniões, né? Parágrafo 12, último parágrafo da respectiva aqui à corregedoria, né? Vem comigo aqui, vamos para esse cara aqui. No caso de procedimento administrativo disciplinar instaurado visando apurar transgressões praticadas por integrante da carreira de auditor fiscal, essas transgressões aqui são aquelas previstas na 10.460, que tem aula minha. Você tem que assistir esse cara aqui. A comissão será composta exclusivamente por membros da respectiva carreira, sendo presidida por auditor fiscal da classe e o padrão igual ou superior ao servidor investigado. Então tá aí bacana para vocês aí, corregedoria paga, né? E aí, professor, vem comigo. Artigo 42, olha aí a efetividade do conceito de uma regra de transição. Regra de transição. A gratificação de transporte que trata o artigo 46 da lei tal fica automaticamente incorporada ao vencimento estabelecido nos termos dessa lei. Então, antes da implantação dessa lei em 88, tinha gratificação de transporte. O que eles fizeram? Incorporou ao vencimento. Claro que o vencimento deu uma inchadinha. Aí, pronto, né? Isso aqui é uma disposição transitória de um estatuto para outro. Vem comigo, outra aqui, disposição transitória. O valor individual da pensão especial que trata a lei tal passa a ser equivalente a 50% do valor do vencimento e do limite máximo da gratificação de produtividade fiscal do cargo de FA fixado, reajustado na forma do artigo anterior. Bacana, outra regra de transição, provavelmente artigo 42 e 46 aí, esses outros no meio aqui foram extintos, foram já revogados por outras legislações, isso não deve cair na sua prova. Muito difícil cair nessa prova, muito difícil, né? Artigo 47, né? O artigo 47 também é uma regra de transição que fala especialmente do concurso, né?
do primeiro concurso em especial. Por que do primeiro concurso? Porque nós tínhamos uma legislação anterior, passou a ter uma legislação específica para aplicar e fazer acontecer essa lei. Também é uma regra de transição. Fica o secretário da Fazenda autorizado a realizar no corrente exercício, ou seja, 98, nos termos de edital que baixar e observadas as prescrições desta lei. 1. O concurso público para provimento, então, que já está autorizando o primeiro concurso, né? Provimento de cargos da classe de TTE, abertos em decorrência desta lei, observado o disposto tal. E o processo de promoção dos atuais cargos da FA para a classe de auditor fiscal do Tesouro Estadual. Regras de transição, né? Parágrafo 1º. Para fins do inciso 2 do caput desse artigo, a condição estabilizadora dessa será fixada em 1095, ou seja, isso aqui é uma regra para quê? Para enquadramento, né, a regra de enquadramento da galera que estava lá atrás, né? Por exemplo, aqui, 1095 dia. Então, o cara tem lá 3.000 dias. Vai ser nessa ordem aqui, nessa tocada, né? Realizado o processo de promoção, os cargos de auditor fiscal arrecadador, auditor fiscal arrecadador, eventualmente excedentes, ao estabelecer essa lei, são considerados extintos à medida que forem vagando. Extinguiu o cargo de auditor fiscal arrecadador. Olha a regra de transição, né? Ao concurso que trata o inciso 1 deste artigo, não se aplica a proibição constante no parágrafo tal, tem muita relevância esse cara aqui, também é uma regra de transição. Com isso, finalizamos aqui, tá, essa nossa magnífica aula da Lei 13.266, eu coloquei aqui parte do nosso conhecimento na área administrativa, né? Artigo 47, comum, né, comum aí a todos os estatutos, fica o secretário de Fazenda autorizado a realizar, nos termos de edital, que baixar observadas as prescrições da lei, né? Opa, tem mais aqui, né? Desculpa aí. O concurso público para o provimento, aberto e decorrente da instituição da carreira, tá? Estou autorizando ele, e processo de promoção dos atuais cargos na classe A, ou seja, realmente aqui é classe 1, classe 2 e classe 3, é para quê? Para fazer o enquadramento dos servidores públicos a esta nova lei, né? Vamos lá, artigo 50, comum a todos, as despesas decorrentes da execução desta lei corre por conta da dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo, em caso de insuficiência, o chefe do Poder Executivo suplementá-la, ou seja, o governador pode suplementar o orçamento, né? Terminamos aí, né? Tá? O chefe do Poder Executivo cabe regulamentar. É revogada a Lei 10.516, que era o estatuto anterior. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo aqui o artigo 53, a observação da corregedoria, que vai estar suspensa a sua eficácia até dia 31 de dezembro, né? E revoga-se as disposições em contrário, uma revogação tácita, outra expressa, e o governador aqui. Bacana? Tá aí, finalizamos, né? Grande aula, fabulosa aula aí, né? Legal, né? Vamos lá, encerramento de sempre. Todos têm o direito de se enganar nas suas opiniões. Ó. Todos têm o direito de se enganar nas suas opiniões. Mas ninguém tem o direito de se enganar dos fatos, né? Então tá aí. Então às vezes você tem uma opinião positiva em relação a alguma pessoa, tá? Algum candidato, algum político, algum esportista. Aí você começa a acompanhar os fatos, o que está acontecendo. A sua opinião pessoal você pode enganar. Agora, aos fatos, você não pode se tampar os ouvidos, vendar os olhos do que está acontecendo, cara. Isso é importante, hein? Bacana, fechamos com chave de ouro. Meus amigos, minhas amigas, então eu quero desejar para vocês aí uma boa prova. Eu me esforcei nessas aulas. Não é o suficiente, pode ter certeza disso, mas se você fizer, tá, a leitura da lei 2 vezes, tentando relembrar as minhas explicações, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui significa isso, 2 vezes você vai acertar todas as questões da prova, todas, pode ter certeza. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá.